Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar de campo elétrico, certo? Se você não viu a ideia da carga elétrica, da força elétrica, acessa aqui antes, certo? Dá uma olhadinha rápida e depois volta para cá, ok? Mas bem, vamos entender, tá, o conceito de campo elétrico, né? Primeiramente, qual é a ideia? A ideia de campo na física é basicamente um meio caminho para intermediar algum tipo de interação. Nós sabemos, por exemplo, que tendo uma carga positiva próxima de uma carga negativa, nós teremos uma interação de atração entre essas cargas, uma força de atração elétrica. Mas bem, como é que essa força é feita? O que está intermediando a interação? É o que a gente chama o campo elétrico, né? A gente diz que as partículas, ou melhor, as forças são intermediadas através de campos. Neste caso, o campo elétrico, ok? Que vai basicamente determinar, né, todas as interações. Tanto que eu posso colocar inúmeras cargas negativas em torno dessa carga positiva, eu vou ter sempre interações de atração para todas as direções, né, que eu houver essa carga. Tudo isso devido à presença do campo elétrico. Mas bem, como é que nós, né, trabalhamos com esse campo? Claro, vamos ter algumas noções aqui, algumas convenções a ser adotadas, convenções que caem nas questões de vestibular, certo? Primeira delas aqui, o campo elétrico a gente chama de E, uma grandeza vetorial, ou seja, vai ter direção e sentido assim como a força, certo? E esse vetor é convencionado, né? A gente diz o seguinte, que uma carga positiva, ela gera um campo elétrico, e este campo elétrico, para uma carga pontual, é sempre no sentido radial, né? Ou seja, vai partir sempre, vamos dizer assim, do ponto, do centro, radial, ok? Vou fazer um pouquinho mais para cá. E repulsivo, né? O que essas linhas aqui? Essas linhas a gente denomina de linhas de campo. Vai basicamente me informar a direção do campo elétrico num determinado ponto. As linhas de campo. A quantidade de linhas, densidade de linhas aqui, é o que vai basicamente me mostrar de forma qualitativa, certo? A intensidade deste campo elétrico. Campos intensos, né, tendem a provocar forças, interações mais intensas. Ok? Então esse é um primeiro ponto, né? Lembrar que quanto mais linhas, maior a quantidade de linhas, maior é a intensidade do campo elétrico. Certo? Bem, isso aqui para uma carga positiva. Uma carga negativa, né, por outro lado, vai ter suas linhas de campo também radiais, ou seja, partindo, né, do centro da carga, considerando uma carga pontual, porém atrativo, né? Então, nós temos que uma carga negativa produz um campo atrativo. Claro, isso é apenas uma convenção, repulsivo para uma carga positiva, né? Porque, claro, se eu colocar uma carga negativa aqui perto, eu vou ter uma interação, vou ter uma repulsão. Mas a gente convenciona o campo atrativo. Por que esta convenção? Porque esta convenção, aí outra informação importante, né, ela parte de uma carga de referência, que a gente chama de uma carga de prova. Tá? Carga de prova é nada mais do que uma carga positiva, né, que eu vou colocar naquele meio para descobrir a direção do campo elétrico. Então, a carga de prova é uma carga positiva, certo? E esta carga positiva é o que vai servir para verificar o meu campo, né? Então, se eu pegar a carga de prova
e botar próxima de uma carga positiva, eu vou ter uma repulsão. Então, campo repulsivo. Né? Por isso a convenção. Se eu colocar perto da carga negativa, vai ter atração, campo atrativo. Né? Então, é uma questão de convenção. Né? Porque, claro, se eu usar uma carga negativa, vai inverter tudo aqui. Certo? Então, cuidado com isso. Tem algumas questões que vão simplesmente falar da carga de prova. Pode ter questão que vai falar em carga de prova negativo? Sim, mas aí tu vai ter que achar o sinal dessa carga. Certo? Mas é convencionada a carga de prova como sendo positiva, certo? Este é um primeiro ponto, né? Este campo elétrico, certo? Ele é importante pelo quê, né? Seguinte, se eu tenho uma carga, aqui dito, uma carga positiva, tá? E vai ter uma certa quantidade de linhas de campo, que eu vou fazer somente deste lado aqui, né? Lembrando, quanto mais linhas tiver, mais intenso é aquele meu campo. Certo? Representar aqui pela intensidade do campo elétrico E, certo? Tenho dois casos. Veja só. Aqui eu vou colocar uma carga positiva e mais para cá uma carga negativa. Certo? Vendo aqui, eu percebo que no ponto onde eu tenho a carga positiva, eu tenho o campo elétrico numa direção e a carga negativa, mesma coisa, mesma situação. Pois o campo elétrico é definido pela carga geradora. Agora, o que esse positivo e negativo vão definir? A direção da força elétrica. Olha só. Como eu tenho cargas positivas, a minha interação é de repulsão, força repulsiva. Como a carga é negativa aqui, uma interação, ó, atrativa. E que tipo de conclusão nós conseguimos chegar aqui? De que o campo elétrico e a força elétrica sobre aquela carga ou naquele ponto, eles vão ter sempre a mesma direção. Ou seja, estão sempre na mesma linha. Porém, podem ter ou o mesmo sentido ou sentido oposto, dependendo do sinal da carga que está imerso neste campo elétrico. Certo? E, por questões formulísticas, esta força elétrica, vou fazer aqui, essa força elétrica é nada mais do que a intensidade do campo elétrico vezes a carga que ali está, né, situado, né, a carga que está imerso nesse campo. Geralmente a gente utiliza o módulo da carga para desconsiderar o sinal e pensar apenas na intensidade, certo? Eu posso usar tanto essa expressão para achar força elétrica, como para encontrar, né, o campo elétrico. Basta isolar o E ali na expressão, certo? Então aqui nossa primeira relaçãozinha, né? A força é o quê? Campo vezes a carga elétrica que está imerso naquele campo. Tá? Pontos importantes aqui. Tá? Que a gente chama de sobreposição. Qual é a ideia? Né? Claro, aqui eu usei exemplos utilizando aqui eu usei uma carga gerando um campo elétrico e cargas ali, né, postas. Mas se eu tenho nessa situação a seguinte, fazer aqui um esquema que se assemelha a um quadrado, certo? E neste ponto, aqui eu vou chamar de A, B e C, e aqui um ponto P, por exemplo. E neste ponto P, vou fazer mais embaixo aqui, pronto. E neste ponto P quero saber qual é a intensidade do campo elétrico aqui. Ok? Pois bem, pensando que em A eu tenho uma carga mais Q, em B terei uma carga menos Q, certo? E em C eu vou ter uma carga também menos Q. Ok? O que eu posso ver aqui, o que eu posso analisar? Eu quero saber o campo elétrico. Por definição, o campo elétrico é visto através da carga de prova. Ou seja, sempre pensando que eu estou colocando uma carga positiva ali.
Ou lembrando que carga positiva, campo é repulsivo, carga negativa, o campo é atrativo. Então, eu colocando uma carga de prova aqui no ponto P, veja, com a carga C, eu vou ter um campo atrativo. Aqui o campo de C. Em B, também vou ter um campo atrativo, porque a carga é negativa, né? Mas em A, veja, em A, como a carga é positiva, o campo aqui então é repulsivo. Então, EA. E nós nos encontramos, né, com esse diagrama de força, não um diagrama de forças, mas um diagrama de campos. E para eu determinar o campo resultante disso aqui, claro, uma maneira é fazendo uma soma vetorial, certo? Claro, aqui eu poderia utilizar o Pitágoras para somar esses dois e depois subtrair com esse, ok? Mas o que nós podemos fazer? Olha só, né? Seguinte, a regra não do paralelogramo, mas da soma de vetores. O que eu vou fazer? Vou desenhar cada um deles, né? Logo no final do outro. Aqui é o EB, aqui é o EC, aqui é o EA. Não interessa a ordem. E o que vai ser o campo resultante? Vai ser basicamente uma seta que liga o início ao fim. Então, esse aqui é o nosso campo resultante. Tá? Certo? Esse Ezinho aqui pode cair algumas questões assim, pedindo direção do campo. Usa a regra do paralelogramo, certo? Aí vai entrar a questão da soma de vetores, certo? Aqui também entra uma questão envolvendo, né, a fórmula de Bhaskara, não, a fórmula de Pitágoras, a soma dos quadrados é igual ao quadrado da resultante, ok? Mas isso aí é uma questão mais matemática, certo? Então aqui a questão da sobreposição. Eu posso ter várias cargas produzindo vários campos elétricos e o que vai acontecer? O campo resultante é simplesmente a soma vetorial de cada campo particular feito por cada uma das cargas geradoras, ok? Terceiro ponto, né? Agora é a questão da carga geradora. Fazer algumas análises aqui, né? Pensando que uma carga geradora de valor Q vai produzir um campo elétrico em sua volta, tá? Aqui representar o campo elétrico, certo? Campo elétrico E. Este campo elétrico vai ser definido em um certo ponto P. Eu vou colocar uma distância D do núcleo, ou do centro, certo? E bem, como é que eu acho o campo elétrico? Ele vai ser igual ao produto K, constante elétrica, tá? Vezes o módulo da carga geradora, divididos pelo quadrado da distância. KQ sobre D ao quadrado. Certo? Isso aqui vai me dar a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga pontual e geradora. Ok? Lembrando aqui também que a unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb, ou também que pode aparecer, que é o equivalente, não tenho por que fazer conversão, porque é exatamente a mesma coisa, volt por metro. Volt de voltagem, tensão, que a gente ainda vai ver, o próximo assunto aqui depois de campo. Certo? Então, temos essa expressão, o K tendo aquele valor, que já vimos na força elétrica, 9,10 na 9 newtons, metros quadrados por coulomb quadrado, certo? Que é a constante elétrica do vácuo. Ok? E aqui a questão para uma carga geradora. E vemos que com isso, com essa expressão, que um campo elétrico por uma carga pontual em função da distância decresce
um quadrado da distância, né? O que isso significa? É um decrescimento exponencial. Então, vamos ter, basicamente, um decrescimento dessa maneira aqui, graficamente falando, claro, para uma carga pontual. Certo? Isso aqui em relação à carga geradora, uma carga pontual. Certo? Então, temos essas duas expressões aqui, né? Pode ver que se eu juntar o E, aquela expressão, colocar aqui, eu acabo tendo praticamente a força elétrica entre duas cargas, a lei de Coulomb. Ok? Pode-se pensar nisso para chegar uma através da outra. Tá? Outros pontos importantes aqui a respeito do campo elétrico, que é com relação agora não a uma carga pontual, mas com uma casca esférica. Tá? Uma casca esférica ou uma esfera condutora, né? Qual é a ideia aqui da casca esférica? Certo? Seguinte, pensando aqui, um pedaço de esfera, um certo centro, e devido a esse centro temos um raio R. Tá? Após esse centro, eu tenho uma distância D qualquer. Certo? E bem, a questão é a seguinte, né? Se eu tenho uma casca condutora, bem, eu tenho um condutor. As cargas, aqui eu vou colocar positivas, tendem a se concentrar na superfície de um condutor, que é a região onde eles conseguem ficar mais longe, né? Como elas estão concentradas do lado, vamos dizer assim, de fora, aqui dentro dessa região, nós temos um campo elétrico resultante igual a zero. Um campo elétrico nulo dentro, né, da minha casca esférica. A partir de R, após R, já começo a me comportar como se fosse uma carga pontual. Né? Graficamente falando, ficaria semelhante àquela situação ali. Ó. Tem aqui a distância D, tem aqui o campo elétrico, só que daí então eu vou ter o quê? Vou ter ó, a posição R, que se refere ao raio dessa esfera. Vou colocar mais para cá, até inclusive. Eu fiz errado. Vou colocar mais para cá, inclusive. E a posição R. Né? Claro, dentro, uma distância equivalente ao raio, o campo é zero. Após a distância R, volta a decrescer como se fosse uma carga pontual. Né? Ficando tá, aqui no ponto exatamente em R, uma coisa que a gente não pode determinar tão bem assim. A gente não pode dizer que vai ser como se fosse uma distância R. Não, fica um ponto, vamos dizer assim, ao acaso. Né? A gente geralmente pensa depois do raio. Ok? Muito cuidado com isso. Então, aqui dentro, ó, dentro da esfera, o campo tem intensidade nula. Certo? É o que a gente pode chamar também de blindagem eletrostática. Tá? Que dentro de condutores, no interior de corpos condutores, o campo elétrico sempre vai ser nulo. Né? Por isso que ocorre de, por exemplo, aviões, mesmo sendo atingidos por raios, não acontecer nada dentro. Por isso que dizem que é seguro ficar dentro do carro enquanto está tendo uma tempestade, ou enquanto, por exemplo, um fio desencapado de algum poste está grudado no carro. Aconselhado ficar dentro, por quê? Campo elétrico nulo, não vai ter, né, interação elétrica ali dentro. A pessoa não vai sofrer uma descarga elétrica, a menos que ela toque do lado de fora. Aí já viraria um problema, certo? Então temos a questão aí da casca esférica, ou também dita blindagem eletrostática, certo? Outro ponto aqui, para finalizar, dois detalhes, na verdade. Né? Falamos aqui da sobreposição, tá? O cálculo. Lembrando que na descrição vocês têm uma lista de exercícios a respeito de campo elétrico para fazerem. Quaisquer dúvidas,
Podem mandar para o e-mail que aparece no fim da tela, podem mandar nos comentários, ok? Mas os últimos 2 pontos aqui é quando a gente fala em placas paralelas. Não vai ter algo tão diferente aqui, mas é importante de entender isso porque depois a gente vai ver lá na eletrodinâmica a questão do capacitor, que é basicamente isso. Mas como é que funcionam as placas paralelas? 2 placas, tá? Cuja distância entre elas, a distânciazinha D entre elas, é muito menor que o próprio tamanho das placas. De forma que a gente pode quase desprezar essa distância entre elas em relação ao tamanho das placas, né? E conseguindo desprezar essa distância, se essas placas estão carregadas, geralmente de sinais opostos, mais de um lado, menos do outro, né? Aqui neste caso mais que, aqui neste caso menos que, certo? No interior dessas placas paralelas, né, vamos basicamente ter o quê? Um campo elétrico uniforme, com sempre a mesma direção, ó, repulsivo para o positivo, atrativo para o negativo. Então o campo vai ter sempre essa direção, do mais para o menos, né? Ou melhor dizendo, do maior para o menor. E este campo elétrico, por ser tão pequena essa distância, a gente pode considerar esse valor de E uma constante, semelhante ao campo gravitacional, ao G da gravidade, próximo da superfície, né? Porque à medida que a gente se afasta do centro da Terra, vamos dizer, a intensidade do campo gravitacional diminui, ok? Só que como a gente está trabalhando com distâncias tão pequenas, né? Lá pensando, um corpo foi arremessado para cima, como são distâncias pequenas, é basicamente constante. Aqui vai funcionar da mesma forma. Um campo elétrico constante entre as placas. E vale daí, novamente, a relação, que a força é campo vezes a carga, né? Vale novamente aqui só no caso a intensidade, né? Mas aí é um ponto importante que é corriqueiro cair questões falando de placas paralelas, sentido do movimento de cargas, ok? E este ponto principalmente, o campo elétrico no interior, nulo. E o último ponto, escrevi aqui nesse pedacinho, é o chamado poder das pontas. Qual é a ideia? Se eu tenho, por exemplo, um corpo que agora não é esférico, mas possui uma região pontuda, vamos dizer assim, o campo elétrico próximo a essa região, que eu vou chamar aqui EA e aqui EB, a intensidade do campo em A vai ser maior que a de B. Aqui vai ter uma concentração maior de cargas elétricas, certo? Então vai ter, por consequência, uma intensidade de campo elétrico maior, que é a base de funcionamento do quê? Do para-raio. O que é o para-raio? É basicamente um objeto pontudo, pois na ponta, na região pontuda do condutor, eu tenho uma intensidade maior de campo elétrico, tendo maior probabilidade de um raio cair naquela região, ok? Questão do poder das pontas, certo? E o último ponto aqui, última situação, para finalizar aí a fala de campo elétrico, né, é a questão de, né, não de criar o campo num ponto, mas eu quero ver todo o campo elétrico, né, toda a região. Né? São 2 exemplozinhos clássicos. Vou colocar aqui uma carga positiva e uma carga negativa e analisar as linhas de campo. Né? Por definição, as linhas de campo vão sempre sair do positivo e entram no negativo. Então aqui eu teria uma linha direta. Em outras direções, vamos dizer que uma linha de campo vai ser atraída por outra. Ok? Bem, essa definição pode ser estendida, posso fazer inúmeras linhas de campo para observar o que está acontecendo. Tá? Fazer
do outro lado também. Lembrando que a quantidade de linhas vai determinar a intensidade do meu campo elétrico. Então, se eu fizer várias linhas saindo aqui do positivo, olha só, neste exemplo, tá? Eu observo que, vou ter várias linhas saindo da carga positiva aqui e poucas saindo da negativa. O que eu posso afirmar? Que a carga em módulo positiva é maior do módulo da carga negativa. É um ponto, pode aparecer, né, se tu vê diferença de linhas. Daí, com relação ao sinal, bem, da onde saem as linhas é o positivo, aonde entra é a negativa. Se eu tenho cargas de sinais opostos, sinais iguais, bem, a tendência é essas linhas não se juntarem, pois eu tenho dois, neste caso, campos repulsivos, né? Essas linhas, vamos dizer assim, elas se repelem. Tá? Não vai haver, vamos dizer assim, um encontro entre as linhas ou uma união. Tá? Vou ter simplesmente as linhas não se tocando, até porque linhas de campo elétrico ou qualquer linha de campo nunca se cruzam. Elas podem se juntar, mas nunca vão se cruzar. Nunca vai encontrar campos dessa maneira aqui. Isso aqui está errado. Não vai existir. O que existe é linhas que podem se juntar, a ideia da sobreposição, ou neste caso, né, se repelirem ou se anularem aqui uma com a outra. Ok? Isso aqui com relação a linhas de campo elétrico. Claro, tem do outro lado para fazer aqui também, né? Aí fica só questão de exemplo, certo? São dois exemplos, tá? Relacionando aí as linhas de campo. E importante entender que a linha tangente num ponto qualquer vai me dar o meu campo resultante naquele ponto, né? Se eu ver a linha tangente em todos os pontos, eu vou encontrar o campo elétrico resultante naquele ponto, que é uma outra maneira também de trabalhar, certo? Bem, a respeito de campo elétrico, era isso que se podia falar, né? Mais pela questão de todo o conteúdo básico necessário para o vestibular. Lembrando que na descrição vocês têm uma lista de exercícios para fazer. E bem, se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e dar um like, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!